Querido irmão em Cristo, que a graça de Deus seja super abundante em sua vida, para que você seja mais do que uma bênção, para que você seja abençoador. Amém? Que as bênçãos de Cristo possam fluir e irradiar, emanar da sua vida, alcançando outras vidas. Nós estamos no isolamento social, que é a medida mais resolutiva, né? Assim considera a OMS, é a medida mais resolutiva de prevenção contra este inimigo que aí está. E nesse momento de isolamento social, a gente está introspectivo. Está ou não está? Você não está voltado para si? Isso é introspecção. Você está em comunicação introspectiva. Vamos transformar essa introspecção em reflexão. Não é isso? E eu quero pedir a sua permissão para conduzir você numa reflexão sobre a carta de Paulo aos Romanos. Você já fez uma leitura exegética? Já? É aquela leitura que você é abençoado e você também vai abençoar outras pessoas. Porque numa leitura exegética você vai assimilar, internalizar o conteúdo do texto, entendeu? E você vai falar para outras pessoas. Aí você é abençoado e é abençoador. Você sabe o que é uma exégese? Você sabia que a pregação do evangelho, ela pressupõe duas ciências simultâneas. A hermenêutica, que é a interpretação do texto que você vai ler. Não é isso? A hermenêutica é a interpretação do texto. E a exégese é a exposição do texto. Então o pregador do evangelho, ele é um hermeneuta e é um exegeta. Ele sabe interpretar e sabe expor. Ele pega as verdades do texto, as verdades são explícitas e implícitas. Então ele descobre essas verdades e faz exposição delas. Isso consiste numa exégese. Mas quando ele faz ao contrário, quando ele tenta atropelar o texto, colocando no texto o que não tem no texto, os seus dogmas, os seus achismos, as suas ideias, ele está fazendo uma exégese, que é o oposto de exégese. Querido, sabe o que tem matado hoje a beleza da exégese e a beleza da hermenêutica? Nós estamos inseridos numa cultura chamada cultura da alegorização, que é a cultura do barulho. Pregador que não tem comunhão com Deus, que não tem compromisso com a mensagem, despreparado teologicamente, lê o texto de forma aleatória e faz uma aplicação que não tem nada a ver com o texto, violando os princípios de hermenêutica, os princípios de interpretação, e traz a maior confusão. Esses pregadores, nós chamamos de pregadores alegoristas. Por quê? Porque eles desprezam a historicidade dos fatos, a literalidade do texto. Eles alegorizam, tudo é demônio, tudo é demônio, tudo é espiritualização. Isso é um perigo, meus queridos. E muitos ainda dizem amém. Aqueles incautos que não têm senso crítico dizem amém. É preciso adotar a postura dos bereanos, os crentes de Bereia. Quando Paulo pregava, eles examinavam para ver se as coisas tinham base bíblica, se o que Paulo falava tinha fundamentação, tinha legitimidade bíblica. Que você possa ser um bereano. E eu convido você para essa... É rapidinho, 6 minutinhos só. Vamos fazer uma leitura exegética de Romanos capítulo 10. Paulo fala bem assim no versículo 9. Se com a tua boca tu confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração tu creres que Deus o ressuscitou, tu serás salvo. Porque com a boca se confessa para a justiça. Olha que maravilha. Mas com o coração se crê para a salvação. E você observam aí que Paulo ele enfatiza dois fenômenos simultâneos. A crença e o confessar. Então, logicamente,
a confissão é precedida pela crença. Ele diz, sim, em teu coração tu crê. Então a crença é no interior. A crença é um fenômeno que ocorre no seu interior, não no exterior. Se é uma interioridade, ninguém pode mensurar a sua crença, só Deus, que sonda, que perscruta o ser. Eu não posso perscrutar o seu coração, sondar o seu coração, ver o seu coração, eu vejo a exterioridade. Então, crença é um fenômeno subjetivo, é do seu interior. E quando você confessa Cristo como Senhor, diz Paulo, você está verbalizando a sua crença. Você está exteriorizando o conteúdo do seu interior. Entendeu, irmão? Para a gente compreender melhor esse texto aqui escrito por Paulo, vamos nos reportar ao discurso de Jesus. Porque a teologia de Cristo era voltada para reflexão, para análise. Não era aquela teologia impositiva, que ele não falava de religião. A religião é a antítese do Evangelho, é o oposto do Evangelho. Porque religião trabalha na perspectiva da exterioridade. Religião é alienação, é dominação, é segregação. O religioso é alguém alienado. O religioso é alguém que está sempre, aquele cara desequilibrado, muitos deles é dogmático, sectário, falando de religião. Já o evangelho não torna você um cara brando, equilibrado emocionalmente. Não é isso? Equilibrado. Aí Jesus Cristo disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva flui do seu interior. Veja que genialidade, que sabedoria de Jesus. Quem crê em mim. Aí ele dá um parâmetro de crença, e o parâmetro é como diz a Escritura. Então quem vai gerar a minha crença não é pregação filosófica, não é pregação religiosa. Quem vai gerar crença em mim é a palavra. Pedro diz que nós fomos gerados de novo por essa semente incorruptível que é a palavra. É uma semente que produz, que gera vida. Então quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva flui do seu interior. Não é do exterior, mas é do interior. Irmãos, Jesus Cristo usa uma linguagem, ele vai além da linguagem literal. Ele usa uma linguagem, a importância de você fazer hermenêutica do texto. Porque ele está usando uma linguagem metafórica, uma figura de retórica, para tentar explicar o que é uma conversão. Ele diz que rio de água viva flui do seu interior. Se rio de água viva flui do seu interior, é algo que não acontece fora, é dentro. Não se pode ser mensurada. Então a conversão está além, muito além dos limites da compreensão humana. Rios de água flui. Então, o que é rio? É uma satisfação plena dentro de você. É uma paz que o mundo não conhece. Você pode até ter crise interior, momento de angústia, de aflição. Que ele disse, no mundo tereis aflições. Você tem suas aflições, mas você sabe lidar, sabe gerenciar os sentimentos e emoções, porque um rio flui dentro de você. Isso é conversão genuína. Vamos tentar explicar melhor o que é conversão? Nós usamos muito a palavra metanoia, né? O que é uma metanoia? Meta é uma junção de dois vocábulos gregos. Meta, no grego, é distante, algo distante. E noia, no grego, é mente. Então, mente distante. Mente distante. Então, você observa-se que o que é conversão? Conversão é interioridade, não é exterioridade. Irmãos, vocês sabiam que quando Paulo disse essas palavras, se com teu coração tu creres e com tua boca tu confessares, ele estava contrastando, não só contrastando, mas confrontando o Império Romano. Sabe por quê?
Porque uma das características peculiares de Roma era o culto à deidade imperial. Porque o imperador romano era divinizado, era deificado, ele era Deus. Desde o primeiro imperador, que foi Augusto César, até o último desse período, que foi Domiciano. Então, o culto à deidade imperial acompanhou Roma em todos os seus períodos históricos. Augusto César se achou, exigiu o culto. Tibério César também, Calígula também, Nero também, Vespasiano também, Domiciano também, Tito também, todos eles exigiam culto de adoração. Entendeu? Culto de adoração. Aí Paulo fala, olha, se com a boca confessar ele como Senhor. Senhor vem de um vocábulo grego, quer dizer Kyrios. Kyrios. E para Roma, um gesto de cidadania era esse, adorar a deidade. E para a legislação romana, recusar a prestar culto à deidade era um crime hediondo. Foi por isso que Paulo morreu, foi martirizado. Foi por isso que Pedro foi também martirizado pelo imperador Nero, Pedro e Paulo. Foi por isso que Tito, que Domiciano, que Vespasiano praticaram muitas torturas contra crentes, por causa do culto à deidade imperial que eles recusavam. Queridos, vocês sabiam que essa pregação desestabilizou Roma, política e economicamente? Ainda desacreditou a deidade imperial? Porque, historicamente, Roma dividia em 3 períodos, né? O período da monarquia, o período da república e o período do império. A deidade imperial era uma característica do império, mas tinha característica também que era dos 3 períodos. Chamamos de características gerais, que eram dos três períodos. E Roma tinha uma pirâmide social que era uma característica geral. E pela pirâmide social, no topo de Roma, no topo da pirâmide estava a classe rica, que eram os patrícios. Os patrícios era a aristocracia romana, os aristocratas. Só eles podiam candidatar a cargos políticos. Entendeu? Só eles tinham acesso ao imperador romano. Só eles. Na parte mais de baixo da pirâmide tinha a classe plebeia, os plebeus, que eram pobres que trabalhavam para os patrícios. Mais embaixo tinha os clientes, que era classe também pobre. E mais embaixo tinha aquela classe que era extremamente pobre. Era a classe que vivia em vulnerabilidade social. Eram os escravos. Eram aqueles que não podiam se sustentar, procuravam o imperador e se entregavam a alguém. Mas os escravos se convertiam a Jesus. Quando os escravos se convertiam a Jesus Cristo, Roma perdia mão de obra. Então aquilo para Roma era prejuízo político e econômico. Porque os escravos atuavam na lavoura, em várias áreas. O modo de produção romana era escravista. Os escravos eram preciosos. Mas só que com a pregação do evangelho, os patrícios também se convertiam. Os patrícios, eles eram escravocratas. O que era um escravocrata? É aqueles que comercializavam escravo. Eles ficavam tão fascinados com a beleza da pregação dos apóstolos que eles se convertiam ao cristianismo. Quando eles se convertiam, liberavam o escravo. E Roma perdia, porque eles deixavam de adorar ao imperador e adorar a Deus. Então era prejuízo para Roma. A pregação do evangelho apostólico não era como a de hoje, voltada para questões financeiras, para questões humanistas, não. A pregação era querigmática. O cristianismo do primeiro século foi um cristianismo ortodoxo. Então o que era uma pregação querigmática? Era o primeiro anúncio de Jesus. E não tem como essa pregação não penetrar. Então os escravos convertiam e os patrícios também se convertiam. E Roma se desestabilizava política e economicamente e a deidade imperial perdia credibilidade. Quer ver um exemplo clássico de patrícios que se convertiam? Lucas escreve a sua carta, o terceiro evangelho,
aos gregos, mas a sua carta foi destinada a um cara chamado Teófilo. E ele chama Teófilo de excelentíssimo. Ele diz, lá no capítulo 1, versículo 5, ele fala, ao excelentíssimo senhor Teófilo. Teófilo. Observa que é um pronome de tratamento que se dá a uma autoridade, alguém que é importante, alguém que é lá do alto escalão do governo. Ele não ia chamar de excelentíssimo um plebeu. Ele não ia chamar de excelentíssimo um cliente ou escravo. Tinha que ser um patrício, um aristocrata. Irmãos, e quando Teófilo se converte, isso implica em prejuízos para o Império Romano, muitos prejuízos. Você quer ver informações sobre a conversão de Teófilo? Leia o historiador do primeiro século, aquele proeminente historiador, célebre historiador, chamado Flávio Jósefo. Leia Tácito, historiador romano. Leia Clemente de Roma. Leia Papia de Herápolis e outros escritores. E você vai ver que naquela época não é como hoje o cara quer aceitar Cristo para ascender política e economicamente. No período primitivo não, a conversão era descensão, tinha que descer. Então a teologia de Cristo é uma teologia de descensão, hoje é ascensão, o cara aceita para ficar rico, porque existe aí um movimento chamado teologia de prosperidade, que promete o céu para a pessoa, né? Promete o céu. Aí você se converte a uma religião, não é isso? Se converte a uma religião, depois vem as decepções, porque Deus não prometeu aquilo. Entendeu, meu querido? Naquela época você aceitava Cristo já sabendo da verdade. Observa que todos os apóstolos do primeiro século, todos eles foram martirizados. Você sabe por que, que os teólogos de prosperidade, esse pessoal que pega a teologia da prosperidade, a teologia da batalha espiritual, a teologia, esses movimentos triunfalistas de fé, já tem agora até a teologia do determinismo. É aquela teologia que vai determinar Deus. Ele precisa entender que Deus é um ser imperscrutável. Anselmo de Cantuária diz que ele é tão grande que ele é inadjetivável. O seu trabalhar é um enigma, o seu trabalhar é ininteligível. E surge hoje alguns movimentos que querem determinar Deus. A pessoa, que coisa? Querem determinar Deus. Então foi por essa causa nobre, que os apóstolos foram martirizados. Entendeu? Foi por isso que eles foram martirizados. E quanto mais perseguia, mais o cristianismo do primeiro século crescia. Vocês sabiam que uma das causas, ou um dos fatores que contribuiu com a queda de Roma lá no quinto século foi o crescimento do cristianismo? Foi sim, o crescimento do cristianismo. Finalizando, vocês sabiam que esses pregadores de prosperidade, pregadores de riqueza, não gostam da história da igreja cristã, da igreja primitiva? Sabe por quê? Porque o contexto histórico da igreja cristã deslegitimiza, desestabiliza, desestrutura esses movimentos. Entendeu? Você não vai ver em nenhum momento os apóstolos pregando por questões financeiras. A mensagem apostólica, a mensagem do evangelho, aquela mensagem que levou o império a desmoronar, a cair, que a mensagem do evangelho, ela era uma mensagem essencialmente querigmática. Ou seja, era uma mensagem cristológica e cristocêntrica. E que Deus fale melhor ao seu coração.